eu posso dar? Fala, irmão, fala com vontade, vamos espantar esse frio. Vamos de novo. O que eu posso dar para um Deus que tem tudo? Amém. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 diz assim: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê, então repita comigo, e sê homem. Amém? Agora eu vou abrir aqui rapidinho o menor versículo na Bíblia. Sabe qual é? João 11:35 diz assim: Jesus chorou. Em Mateus 26:48, eu vou ler aqui rapidinho: E o que traía tinha lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei. Amém? Você pode se assentar adorando ao Senhor. Queridos, eu vim aqui pregar para vocês nessa manhã uma palavra que está queimando o meu coração. E às vezes as pessoas perguntam, e eu rotineiramente tenho respondido essas perguntas: Pastor Rafa, da onde sai? Como é que funciona? Os esboços, irmãos, não tem isso. Já há muitos anos na minha vida eu parei de deixar de dedicar o meu tempo para construir uma mensagem e decidi viver minha vida para ser uma mensagem. Porque se eu abrir a Bíblia e parar para fazer alguma coisa só para pregar para vocês, eu vou estar entregando para vocês uma coisa que não é genuína. Porque se aquilo não é a minha vida, se meditar na palavra não é a razão de eu viver, não é a maneira como os meus dias acontecem, não faz sentido eu parar naquele tempo, porque me foi dada uma oportunidade no microfone. Então, quando a gente prega alguma coisa, ou quando a gente está em algumas mesas, às vezes as pessoas pensam que a gente está ali, escreveu aquilo. Não, aquilo é fruto de uma vida com Deus. Só que dentro dessa vida com Deus, eu fiquei pensando exatamente nessa pergunta que eu pedi para vocês repetirem: o que eu posso dar para um Deus que tem tudo? Irmã Érica, o que a senhora pode dar para um Deus que tem tudo? Pastor Elivânio, o que é que você pode dar para um Deus que já tem tudo? Todas as coisas foram criadas por Ele, tudo se fez nele, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Então qual é o interesse de Deus em nós? Então o que há em nós que eu posso entregar para Deus quando Ele já tem tudo? Você já fez essa pergunta? Você já se perguntou o que é que eu posso dar para Deus sendo que Ele já tem tudo? Sabe quando você vai comprar um presente de aniversário para uma criança que você não tem mais o que dar? E você fala assim: Ele já tem tudo. Meu Deus, eu não tenho o que dar para essa criança. A gente passa assim às vezes numa situação tão rotineira, presente de aniversário. Mas você já se perguntou como é que você conduz e responde essa pergunta para Deus? Você sabe que eu vim pregar para você nessa manhã uma coisa? Você sabe o que é que tem em você que não tem em Deus? Existe algo que tem em você que não tem em Deus. Você já se perguntou o que é? E alguma vez você já ouviu falar sobre isso? Você sabe o que está em você que não está em Deus? Humanidade. Sabe o que Deus deu para você e não ficou para Ele? Livre-arbítrio. Então o que eu posso dar para um Deus que tem tudo? A minha humanidade. Por que eu li o versículo de 1 Reis? Davi, quando ordena, passa o seu coração, o seu reinado para o teu filho Salomão, ele disse assim para Salomão: Meu filho, sê tu homem. Então peraí, Rafa. Então você agora está começando a abrir um pano de fundo de coisas que talvez eu nunca imaginei. Porque nós aprendemos ao longo da vida que para a gente ser espiritual, a gente tinha que deixar de ser humano. Quantos aqui vieram de uma origem que espiritualidade era sinônimo de cara feia? Levanta a mão. Quantos aqui vieram de uma origem que quando o pastor da igreja chegava você tinha medo? Levanta a mão. Da onde a gente aprendeu isso? Se eu acabei de ler um versículo em Mateus que Judas criou um código. Quando ele traiu Jesus, ele vendeu Jesus, ele disse o que, pastor Elivânio? Aquele que eu beijar é ele, prende ele. Então Jesus era tão gente que ele não se diferenciava das pessoas pelo teu aspecto, pela tua conduta, pelas tuas roupas. Agora vamos ser sinceros: se eu e você recebêssemos o encargo de
ser o Filho de Deus encarnado na terra, será que nós andaríamos normal? Será que a gente não colocaria uma túnica de lantejola, abusaríamos do ouro, abusaríamos da prata, das joias? Porque afinal de contas eu sou o Deus encarnado na terra. Mas Jesus não. Por isso que a Bíblia fala que ele esvaziou-se, assumiu a forma de servo. Então ele era uma pessoa normal. Quem assiste The Chosen vê o quanto Jesus era um cara normal. E aí eu fico pensando dentro dos nossos dias, por que é que nós deixamos algumas coisas para fora? E aí o Senhor tem ministrado ao meu coração, talvez algumas razões disso ter acontecido. Então, primeiro de tudo, eu quero dizer uma coisa para você. O mundo só vai levar a igreja a sério quando a igreja levar Deus a sério. Você quer ter voz no mundo? Como igreja, a gente precisa começar a levar Deus a sério. E para levar Deus a sério, a primeira coisa que nós precisamos entregar para Deus é uma excelência na nossa humanidade. O Espírito Santo foi dado para nos preparar para servir a Deus. Mas como é que eu sirvo a Deus? Você já imaginou? Alguém já se perguntou por que a cruz tem esse formato? Quantos aqui sabem por que o formato da cruz é assim? Levanta a mão. Vocês vão aprender no discipulado. Sabe por que a cruz tem esse formato? Porque a cruz estabelece duas relações prioritárias que conectam o céu. Na vertical, a relação do homem com Deus. E na horizontal, a relação dos filhos de Deus. Então, quando você une a sua relação com Deus, amando o teu irmão, você está sendo crucificado. Vocês sabiam disso? Aprenderam agora. Por isso que ele diz, toma a tua cruz e siga-me. O que ele está dizendo? Se relaciona comigo e se relaciona com o teu irmão. E nós aprendemos, Rafa, muitas vezes numa espiritualidade, que a gente tinha que deixar as nossas relações com os nossos irmãos de lado, para que a gente vivesse um tempo com Deus. Queridos, tirar tempo com o Senhor muitas vezes é estar na casa do irmão. Tirar tempo com o Senhor nem sempre é largar tudo, ir no monte, orar, ficar o dia lá transfigurado, nem sempre. Então eu vim aqui falar para você de uma coisa tão simples, a oferta da minha humanidade. Vivemos dias em que parece que é pecado ser gente. É pecado ser feliz e é pecado ser de verdade. Se você chega num grupo de pessoas que está tudo mal e você fala, cara, comigo está tudo bem, estou com Jesus, parece que é pecado, você se constrange. Parece que é pecado você dizer para uma pessoa que você está triste. Cara, hoje eu não estou legal. Hoje eu preciso de ajuda. E aí Jesus foi e pediu oração para 3 amigos. E a gente não pode pedir, porque nós somos construídos de uma espiritualidade que nos tirava de uma humanidade. E você sabe o que o Senhor está me falando? Filho, é o contrário. Quanto mais humano você for, mais espiritual você se torna. Porque o único interesse de Deus em nós é que a gente tenha uma humanidade de excelência. Por isso que Ele enviou Jesus. Gente, vamos ser sinceros, se Deus não tivesse enviado Jesus, a probabilidade da gente servir a Ele era muito baixa. Porque tudo que eu passasse, irmã Érica, eu ia dizer o seguinte: cara, Ele é Deus, Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é. Ele não sabe o que é esperar por um filho. Ele não sabe o que é passar fome. Ele não sabe o que é passar frio. Ele não sabe o que é orar e não ser respondido. Mas quando Deus enviou Jesus, todas as nossas aflições foram colocadas nele. Por isso que à direita de Deus quem está é Jesus. Então a linguagem de Deus, ela é traduzida a partir de Jesus. Então quando você acorda de manhã querendo chutar tudo pro alto, fala, hoje eu vou largar tudo. Rapaz, eu vou dizer um negócio para você. Se não tivesse Jesus traduzindo para Deus o seu sentimento, tu tava mal, camarada. Porque Jesus fala, você quer morrer, morre. Deus ia falar, morre. Mas aí Jesus vem, calma, pai. A angústia que a Elivânia está sentindo, o cansaço que a Elivânia está sentindo, é a mesma que eu senti no Getsemane. O cansaço que a Elivânia está sentindo, que a irmã Érica está sentindo, é a mesma. Quando eu cheguei para aquele povo me rejeitou. E eu falei, pai, o que está acontecendo? Então nós temos um Deus encarnado, que é Jesus, traduzindo para nós as nossas petições a Deus. Agora, nós deixamos de ser humano. Então vivemos dias que parece que é pecado ser gente. Ah, eu sou um pastor. Então quer dizer que se eu pedir oração para os meus irmãos, orem por mim. Eu estou numa crise no meu casamento. Aí vocês já não vão me ouvir domingo. Meu ministério acabou. Por quê? Porque eu, como pastor, não posso ter crise. Irmãos, foi assim que a vaca foi pro brejo. Desculpa o linguajar, com o maior respeito do altar.
É assim que as coisas começaram a degringolar. Em nome de Jesus, se de tudo que você ouvir aqui hoje, só grave uma coisa: seja gente, seja de verdade. Ninguém posta no Instagram que está tudo mal, já reparou? Já repararam? No Instagram é só: estou comendo em tal lugar, estou fazendo tal coisa. Eu não conheço um post de alguém que chega no Instagram e fala: irmão, deixa eu te falar, o gás está acabando, a luz está cortada, o marido foi embora e hoje arrebentou com tudo. Não. Então você vai vivendo uma vida, e é até interessante, porque um dia eu ouvi de um amigo, talvez quando ele assistir isso ele vai entender que eu estou falando dele. Ele disse que um dia estava com uma pessoa e essa pessoa estava numa crise existencial gigantesca. E aí, a pessoa numa crise o dia inteiro, reclamando, tal. Quando foi de noite, ele viu um post dela, toda feliz, maquiada, e tal. Ele disse: rapaz, eu passei o dia inteiro ouvindo uma múria dessa mulher e olha o que ela posta. É uma grande verdade. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser colocado num mundo de plástico que não tem verdade. Seja gente, seja de verdade. Não é pecado ser gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O mais difícil não é pregar para vocês. O mais difícil é minha família testificar a verdade no que eu prego. Aqui, 2 horas no microfone, e nós ouvimos recentemente, a pastora Cleide abriu o coração dela aqui. É simples, gente. Quantos de vocês sabem se eu briguei ou não com a Ju hoje? Quantos de vocês sabem se a gente se desentendeu essa noite? Quantos de vocês? Ninguém. Mas eu subo aqui, entrego uma palavra de Deus, o Senhor move, no final vidas se convertem a Cristo, são libertas. Mas muitas vezes dentro de mim eu estou arrebentado. Então o mais difícil não é pregar para vocês, o mais difícil é a minha família testificar a verdade no que eu prego. O meu maior desafio não é ser pastor de vocês. O meu maior desafio é ser pastor da minha casa. Sabe o que a Luísa me disse não tem muito tempo? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês em nome de Jesus. Se qualquer um de nós que subir nesse altar não tiver coragem de rasgar o nosso coração, a gente precisa repensar em perder esse microfone. Sabe o que a minha filha disse para mim? Luísa, pai, preciso conversar com o senhor. Não tem muito tempo, eu já estava na rema. Pai, pois não, filha, diga. Você ainda vive muito mal, que você prega muito bem. Minha filha. E aí? Filha, como assim? É, pai. Você faz isso, você vai lá. Irmãos, eu entrei num tempo com Deus assim de alinhamento. Então quem alinha minha vida é minha casa. Quem alinha minha vida muitas vezes é minha esposa. Então, sabe, eu acho que a gente precisa ser uma igreja forte quando a gente for gente de verdade. Quando a gente fala assim, vai tudo bem. E quando a gente também fala, meu, ora por mim. Eu mandar para os pastores e falar, ora por mim, eu preciso de ajuda. Eu preciso salvar minha casa, eu estou perdendo meus filhos. Irmãos, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu tenho pregado sobre isso. Você sabe quem Deus usou para resgatar a vida do meu filho Murilo? O Gustavo. O Gustavo. Um dia ele estava aqui e disse assim para ele, Mu, vamos ali tirar foto com o tio. Despertou nele uma chama pela mídia da igreja. E hoje eu vejo meu filho com uma motivação de vir para a igreja que ele não tinha. Sábado à noite ele separa a roupinha dele, ele põe a câmera para carregar, ele acorda feliz e meu filho não tinha. Aí Deus usou a vida de alguém, que Deus usou minha vida para resgatar o meu filho. Isso é o reino de Deus. No reino de Deus ninguém é dono de ninguém. No reino de Deus ninguém manda em ninguém. Quem manda é Cristo, Ele é o cabeça e todas as coisas são a partir dele. E hoje eu me alegro de ver o meu filho alegre. Hoje eu me alegro por quê? Porque é uma idade difícil. É uma idade em que às vezes quer ficar dormindo, às vezes está cansado, é normal. Joga bola sábado o dia inteiro. Você acha que é fácil acordar um menino domingo de manhã? Mas Deus usou um servo dele para chamar ele um dia e disse assim, vamos ali comigo, e despertou nele. E os irmãos têm visto um menino de 11 anos trabalhando na mídia da igreja, aprendendo com Deus. Então, a minha mensagem para você nessa manhã, vamos ser de verdade. O meu maior desafio, queridos, é ser marido. O meu maior desafio, Rafa, é ser pai. O meu maior desafio, pastor Elivânia, é ser filho. O meu maior desafio não é ser pastor. Porque se um dia eu não for um bom marido, não for um bom pai e não for um bom filho, não faz sentido eu ser pastor de vocês. Talvez
mais uma vez diferente do que estão ouvindo. Mas queridos, não tem como você entrar para um lugar no Espírito Santo e Ele não trazer para fora verdades como essa em você. Então, se você estiver mal, por isso que no dia mal você precisa pedir ajuda, no dia bom você precisa celebrar. E nós viemos de uma estrutura religiosa que era pecado você ter dia bom. Quando você celebrava alguma coisa e compartilhava com algum irmão, o irmão falava: cuidado, ao que muito é dado, muito é cobrado. Deus daqui a pouco vai te pedir. Irmão, você não desfrutava, porque parece que nós cristãos pentecostais aprendemos que nós só podemos ter dia mal. Então toda vez que o dia estava bom, a gente tinha que tomar cuidado porque o dia mal estava chegando. E quando estava mal já era o padrão. É assim mesmo, irmão. O crente vive de luta, o crente vive de deserto, o crente vive de batalha, o crente... Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Como é que alguém vai querer servir a Deus se é só B.O.? Tem luta, irmão. Tem, normal. Da vida, consequência das minhas decisões. Mas não é o evangelho que me faz ter mais luta ou menos luta. São decisões da minha vida. Então a sua humanidade é algo que o Senhor está te pedindo nesses dias. Eu quero fazer um convite para você nessa manhã, baseado em tudo que você vem ouvindo nessa casa. Semana passada Deus usou o Rodrigo para pregar sobre o amor. Seja gente. Seja gente de verdade. A gente aprendeu que para ser espiritual a gente tinha que deixar de ser humano. Querido, é o contrário. Quanto mais humano você for, mais espiritual você se torna. Então, Deus só vai confiar coisas espirituais quando você der resposta nas coisas materiais. Você sabia disso? Leia um livro chamado Riquezas Terrenas, Tesouros Eternos, do Luiz Hermínio. Você vai aprender o que eu nunca tinha aprendido. Eu achava, Rafa, que se eu respondesse as coisas espirituais, Deus me dava coisas materiais. Se eu responder nas coisas materiais, Deus me confia as coisas espirituais. Rafa, que ideia é essa? Você está com sua Bíblia aberta? Está bem. Lucas 16, versículo 11. Eu vou ler rapidinho para ganhar tempo. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Esse versículo está dizendo o seguinte: quanto mais você responde aquilo que é confiado em você na terra, mais tesouros no céu Deus te dá. Então, quais são os propósitos de tudo que Deus te deu? Eu ouvi uma mensagem esses dias de um pastor lá em João Pessoa, e eu fiquei pensando naquilo. A gente adora falar da parábola do filho pródigo como aquele que saiu da igreja, como aquele que foi para as drogas, como aquele que abandonou, e eu sou o pródigo que voltou. Mas nós ouvimos uma mensagem, o Rafa vai lembrar. O filho pródigo não é só aquele que sai da igreja. O filho pródigo é aquele que usa mal os recursos que o Senhor deu para ele dentro da casa do Senhor. Os dons que Deus te deu, o talento que Deus te deu, o ministério que Deus te deu. Se você usa isso de maneira absoluta, ou se você não usa como Deus quer, você também é um pródigo. Então a régua do filho pródigo começou a ampliar um pouco na minha vida. Porque a gente olhava o pródigo como aquele que sai, mas por isso que teve problema com o filho que ficou. Então os dois são pródigos. Então o que é que o Senhor confiou a você? A família que o Senhor confiou a você? O chamado que o Senhor confiou a você? O ministério que o Senhor confiou a você? E como você tem usado? Então eu quero te dizer aqui algumas coisas que talvez vai te ajudar. São características, conselhos que eu tenho tentado aplicar na minha vida. Eles não estão todos maduros, mas são conselhos. Então eu peguei um pouco daquilo que o Senhor vem fazendo na minha vida e estou compartilhando meu coração com vocês. Primeiro, queridos, características de uma pessoa cheia de Deus. Cara, seja uma pessoa legal. Seja uma pessoa que vale a pena se relacionar. Seja uma pessoa que as pessoas celebram ou te procuram quando você faz falta. Segundo, seja uma pessoa clara. Nós não podemos ser mais gente misteriosa, oscilante. Tem gente que você olha para a pessoa, você não consegue ler a pessoa. Você não consegue, você não sabe se ele gosta de você, se ele não gosta. De manhã ele está de um jeito, de tarde ele está de outro. Querido, isso aí a gente precisa repensar. A gente precisa ser uma pessoa clara. A gente precisa ser uma pessoa clara. Quem olha para alguém precisa ver exatamente o encarno, quem ele é. E se você tiver num dia mal, não vai mudar a característica que Deus colocou em você. Faz parte da tua humanidade.
Seja alguém que vale a pena conhecer, seja alguém que vale a pena se relacionar, seja alguém que exala o bom perfume de Cristo. E por fim, nós acabamos de ouvir, seja alguém que tem prioridade na vida. O que eu acho que mais vejo hoje é um conjunto de pessoas dentro da igreja que não tem prioridade. De manhã ele tem sonho de ir para a lua, de tarde ele tem sonho de jogar bola. Irmão, são coisas antagônicas, coisas opostas. A pessoa oscila, cada hora ela está num lugar. E a palavra de Deus deixa claro que diz assim, ó, não cocheeis entre dois pensamentos. Então nós precisamos ser pessoas que estabelecem prioridades na vida. Então, Rafa, como é que eu estabeleço prioridades na vida? Olhando para Cristo. Cristo tem que ser a sua prioridade. Sabe quem faz sua agenda? Cristo. Sabe quem determina como você vive? Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Efésios 1:4, se não me engano, vai dizer assim, ó: Ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo. Salmos vai dizer: Ele escreveu os meus dias no seu livro, antes que nenhum deles existisse. Então, se Ele me elegeu nele, já escreveu os meus dias no livro, eu acordo para fazer ou eu acordo para cumprir? Sabe qual oração que a gente precisava começar a fazer? De verdade: Senhor, o que é que está escrito no teu livro a meu respeito nesse dia? E eu quero atender o que o Senhor escreveu. Muitas coisas da nossa vida não fazem sentido e a gente começa a andar em zonas de tensão, porque ao invés de a gente cumprir o que Deus estabeleceu para a gente vai cumprir o que a gente estabeleceu para a gente. E aí a gente tem que dar uma volta para voltar para o propósito. Deixa eu falar algo para você: Deus não tem plano B. Quando Deus criou a mim e a você, Ele não fez um monte de matriz e disse, vamos ver para que lado que ela vai. Não, Deus tem plano A. E se você sair do plano que Deus tem para a sua vida, Deus vai criar um plano adicional para te voltar para o plano A. Bíblia, Jonas queria ir para Tarsis. Deus falou, calma só um minutinho, eu vou criar um plano adicional. Prepara um peixe, vai e leva ele para onde? Para Nínive. Então Deus não tem plano B. Quantos aqui tem clareza de qual é o seu propósito de vida? Que tem certeza para o que Deus te criou? E por que você está na terra? Levanta a mão. Certeza, convicção diante de Deus, não é diante de mim. Ninguém levanta a mão. E nós estamos aqui dia após dia, ano após ano, uma vida toda pregando uma mensagem que traz para fora esse propósito, e nós temos dúvida do que nós somos chamados. Percebe como Deus está falando coisas profundas com a gente nessa manhã. O nível de glória a Deus diminui. Aquela empolgação, mas é porque está batendo no teu espírito. Então eu já disse uma vez e torno a repetir: eu posso e aceito que vocês vão embora bravos comigo, mas vocês vão em crise no espírito para mudar a vida de vocês. Porque não adianta eu ser aceito por vocês e o espírito de vocês não receber um alimento do céu que vai transformar a vida de vocês. Eu estou pregando a palavra de Deus. Então qual é o teu propósito? Cristo vai te revelar. Só Cristo pode te revelar. Então às vezes a gente corre com tantas coisas e a gente não corre para Cristo. Mais uma coisa, entenda: Deus não usa teu personagem, Deus só usa a tua identidade. A vida vai acoplando coisas em você que vai deformando você, e você começa a incorporar um personagem. Só que Deus não usa isso que você incorporou. Deus quer usar aquilo que Ele formou em você, a sua identidade. Então a gente está acostumado aqui no Brasil, que tem cantores sertanejos, os nomes modificados, mas ele tem um nome, não tem nada a ver com o nome da dupla. Quando Deus vai falar com ele, Deus não chama Senhor Zezé de Camargo, eis que te digo. Assim te digo eu, Mirosmar. Porque Deus só conhece ele pelo nome, Deus não conhece ele pelo personagem dele. E muitas vezes a gente traz isso para dentro da igreja. Então a gente vai se tornando alguma coisa que não somos verdadeiros, e a gente quer que Deus use, e Deus não usa. Queridos, Bíblia. Quando Deus chama Moisés, Deus chama Moisés para ser porta-voz de um povo. O porta-voz precisa de fala. E Moisés era gado. Então Deus chama um gado para ser porta-voz de um povo.
Deus só usa a identidade do camarada. Então Deus levanta Arão, vai um pouco com ele, mas está lá, sabe que ele é, tanto é que ele reconhece. E agora? Calma, não me olhem com esses rostos. Vocês não vão sair daqui confundidos. Primeiro eu estou levantando a maré, para daqui a pouco a gente poder separar as coisas. Faz sentido o que vocês estão ouvindo? Entende? Então, quando o povo de Israel era escravo no Egito, Douglas, Êxodo 7, versículo 4: Faraó, pois, não ouvirá, eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grande juízo. Gente, esse povo era exército ou era escravo? E Deus disse que ia tirar o quê? Porque Deus nunca olha a condição, Deus sempre vai olhar a natureza. Esses são meus exércitos, vocês estão vendo ele como escravo, mas para mim são exércitos. Então Deus está te chamando por aquilo que Ele formou em você. Não é pelo aquilo que você se tornou, não é pela escravidão da vida que se tornou, não é pelas decisões que você tomou. E se você errou, querido, você precisa pegar o caminho de volta. Gideão, homem valente, Deus chama ele de valente, e ele diz: eu sou o menor da casa do meu pai. Deus não, você é valente. E quando Deus chama ele de valente, desperta nele uma valentia que nem ele mesmo imaginava que ele tinha, porque Deus vai lá e toca na identidade dele. Então vamos lá. Deus sabe o que Ele colocou dentro de você, amém? Vai doer, mas vai curar. Deus sabe o que colocou dentro de você, amém? Então para de se fazer de vítima. Para de se fazer de vítima. Se você tomou decisões que te levou para o lugar que você está, você vai precisar sair daí. E às vezes nós aprendemos a transferir para Deus as nossas omissões. Do Egito Deus tirou o povo com mão forte, da Babilônia não. Do Egito Deus tirou, da condição de escravidão, do lamaçal do pecado, Deus foi lá e buscou. Agora da Babilônia, Deus colocou o povo na Babilônia. Quem deturpou o propósito da Babilônia foram os prazeres que a Babilônia trouxe. Tanto é que 3 milhões entraram e 50 mil saíram. Então será que a gente não está em algumas Babilônias que a gente precisa sair? Querido, se você feriu algum irmão, você vai precisar consertar com ele. Ai, Senhor, tem misericórdia. Não, querido. Deus está dizendo: eu tenho, vai lá e acerta. Querido, se você comprou uma coisa que você não podia pagar, é melhor você vender. Ai, Senhor, tem misericórdia. A igreja não, querido. Você está vivendo uma vida que você não pode. Isso não é papel da igreja. E talvez esse seja o problema da gente ter sido conduzido como uma igreja que atendia demandas e decisões que o homem tomou. E a gente começou a enviesar a mensagem para que o Senhor trouxesse panos quentes numa decisão errada que vocês tomaram. E eu tomei. E se talvez a gente tivesse ouvido um evangelho como esse: vamos corrigir? Vamos. Casei com essa mulher, cara. No ano de casamento ela está sofrendo. Eu preciso cuidar dela. Então vamos lá. Como é que eu preciso? Procuro um pastor, me ajuda, me discipula, ajuda a gente. Não. Aí depois eu vou e ponho culpa na igreja. A igreja não me deu acolhimento. Mas quem judiava dela era eu. Quem não cuidava do jardim, da flor, era eu. E aí nós fomos e acabamos tendo uma espiritualidade desenvolvida para que Deus atendesse essas necessidades. E Deus não vai atender essas necessidades. O objetivo de Deus é um só conosco: nos preparar para voltar para Ele. Sabe o que nós somos? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Assim como a chuva cai do céu e para lá, ela não torna vazia. Assim somos nós. A gente ama receber profecia. Eis que te digo: eu estou vendo a irmã atravessando, eu estou vendo isso. E aí você fica, inflado. Só que presta atenção: toda profecia não é o cumprimento de uma promessa, é o início de um processo. Anota isso: toda profecia não é o cumprimento de uma promessa, é o início de um processo. Deus vai e te libera a profecia, amém. E agora sabe o que Deus vai fazer? Ele vai pegar aquela profecia, vai te pegar por dentro e vai te levar para Ele. Só que quando a chuva cai, todo mundo vê. Compra guarda-chuva.
quando ela volta? Qual é o processo de volta da chuva para o céu? Evaporação. E Deus está evaporando muitos de nós, porque nós já estamos carregados de chuva. O Senhor está levando a gente para perto dele. O Senhor está levando a gente para junto dele e você não vê. Você ama ouvir Deus falar, mas talvez você não ama Deus te levar para perto dele. Queridos, Ele te criou. Vamos parar de ser vítima. Ele criou, Ele sabe. Deus tem uma isca para cada egoísta. Ele sabe como te pega. Se você obedecer, mais rápido você evapora. Se você desobedecer, mais lento você evapora. Mas que você vai evaporar, você vai. Não tem escolha, querido. A mensagem do Evangelho é uma só cruz. Deus precisa te matar. Deus precisa te dar força para matar você mesmo. João 12:24. Se o grão de trigo não morrer, ele não terá vida. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quantos querem frutificar? Levanta a mão. Morra. Está escrito, é Bíblia. Pode abrir a Bíblia de vocês e ver se está escrito diferente. Mas se morrer, dá muito fruto. Então a gente vem para a igreja querendo dar fruto, mas não quer morrer, pastor Cleide. E agora? Vou perguntar de novo. Quantos querem dar muito fruto? E quantos estão dispostos a morrer? É isso. Então tá. Vamos caminhar para o final aqui de alguma coisa. Tudo isso, eu reconheço que eu estou nessa condição. Talvez não saiba por que as coisas chegaram nesse ponto. Então eu vou te dar aqui algumas coisas e você vai no teu espírito entendendo o que Deus está falando. Primeira coisa, querido. A raiz de todos os pecados tem um nome. Vocês sabem qual é? Alguém arrisca? A raiz de todos os pecados tem um nome. Orgulho. Todos os pecados da vida humana nascem do orgulho. Você sabia disso? Agora deixa eu falar algo para você. Mas Rafa, eu não sou orgulhoso. Você já é. Se você já pensou assim, você já é. Então você já está com a raiz do pecado. Querido, orgulho é igual mau hálito. Alguém precisa falar que você tem. Você nunca vai reconhecer que você tem. Sabia? Orgulho, alguém precisa falar que você tem. Por isso que são dias do Senhor ofender a tua mente para revelar teu coração. Coisas que caem dentro de você, que mexem com você, como essa palavra. Sabe o que ela está fazendo? Revirando o teu espírito para trazer teu coração para fora. Você vai sair daqui em crise. Você vai mandar no WhatsApp: eu não concordo muito. Não era bem assim, eu não sou tudo isso, eu não sou tão orgulhoso. A gente vai tentar rebater o que a gente ouve. Porque uma mensagem que cai no espírito, a nossa carne tenta anular. É por isso que a gente precisa morrer. É a mortificação da carne que faz com que o espírito receba livremente os recados de Deus. Todo pecado começa com orgulho. E orgulho existem vários tipos. E às vezes a gente fala, e um dia eu disse para uma pessoa, e ele até riu muito. Eu falo assim, orgulho é igual colesterol, tem do bom e tem do ruim. Não é? Você vai no médico e fala assim: o seu colesterol bom está ruim e o seu colesterol ruim está bom. Eu nunca entendi esse negócio de colesterol, um médico me explica. Mas tem do bom e tem do ruim. E a gente sempre fala, mas tem um colesterol que é bom, sei lá o quê. E orgulho é a mesma coisa. Agora, se todo pecado começa pelo orgulho, então existem algumas coisas que derivam do orgulho. Você sabe qual é o pior orgulho que você pode ter? Agora vai pegar. O orgulho da sua integridade. Junto dele vem o orgulho da sua santidade. Toda vez que você tem orgulho, eu sou justo, eu sou correto, eu sou honesto, eu sou santo, eu oro, meus filhos antes de acordar eu já oro por eles, tal, querido. Esse é o pior orgulho dos orgulhos que pode existir.
Porque a tua relação de dependência com Deus começa a ficar muito vulnerável. Porque você começa a se achar forte. Rafa, o que é que você está falando? Irmãos, eu preciso desconstruir uma coisa na vida de vocês para quem ainda não ouviu sobre isso. Eu aprendi na escolinha musical. Tenho 41 anos. Então são 41 anos da igreja. Que a música Entrei de Gaiato no Navio foi feita a partir da história de Jó. Sim ou não? Sim ou não? Pastor Elivânia, o que a Bíblia diz? Jó estava de boa, servindo a Deus, sacrificava pelos filhos antes dos filhos pecarem, estava tranquilo. Aí, Deus e Satanás lá em cima começam uma briga, uma rivalidade de ego. A história mais ou menos conta isso, sim ou não, gente? A minha Bíblia está escrito isso. E aí Satanás fala para Deus, lógico, você dá tudo para ele. E ele, não, ele me ama, não, então vai. Então tira tudo dele, só não toca nele. E Jó começou a perder as coisas. Eu pergunto para vocês, o que é que Jó fez para perder tudo aquilo? Respondam. Nada. E do nada ele estava quietinho, daqui a pouco começou a vir problema, e vem não sei o que, doença, perde os filhos, e ele não fez nada. Nós aprendemos. Sim ou não, dona Neuza? Não é essa a história de Jó? Gente, eu estou falando alguma heresia, eu li alguma coisa e estou falando de alguma coisa que não está nos 42 capítulos do livro de Jó. Então nunca gerou uma interrogação em mim e você, poxa, então Deus é vaidoso, e às vezes ele me pune para honrar uma vaidade dele com Satanás. Porque se você olhar o livro de Jó sobre esse prisma, é assim que você vai ver uma vaidade da divindade que gerou um problema para um cara que obedecia a Deus. Mas, vírgula, não tem nada disso. Tudo o que aconteceu foi para revelar quem Jó era. Sabe por quê? Porque Jó começou a perder as coisas. E aí Deus prepara para Jó 3 amigos. Esses amigos ficam 7 dias em silêncio do lado dele. Começou a perder as coisas, o cara estava ali. Daqui a pouco, o tempo foi passando, e aí ele começou a revelar o que estava no coração dele. A ponto dele ouvir Jó 4,17. Seria porventura Jó o homem mais justo que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que seu Criador? Então os amigos começaram a fazer o que para ele? Uma pergunta que posicionava ele. Pô, você está se achando mais justo que Deus? Eu sacrificava pelos meus filhos, eu ofertava, Deus podia contar comigo, e agora eu estou perdendo tudo. Começou a vir para fora, pastor Elivânia, o senso da real motivação do que ele fazia aquilo. Vocês sabiam que no livro de Jó é o único livro que tem um capítulo inteiro Deus pregando para Jó sobre orgulho? Jó capítulo 41. Leviatã é o demônio dos mares que representa o orgulho na Bíblia. Você sabia disso? Aí no capítulo 42, o que é que Jó fala? Senhor, pense, antes eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então Deus precisou ofender a mente de Jó para revelar o coração. Por isso que eu estou dizendo para você, o pior orgulho que você pode ter é o orgulho da sua integridade, da sua honestidade. Eu sou isso, eu sou aquele que o pastor pode contar, eu sou aquele que fiquei na igreja, eu sou aquele que ajudei a montar a igreja, eu sou, querido. Se isso tudo entrou no seu coração, peça ajuda. Porque você fez para o Senhor, e quem te trouxe até aqui foi o Senhor, Ele não está te devendo nada. Percebe? Você percebe como a mensagem do Evangelho é simples? Sim ou não, Deus? Mas ela é profunda. É na simplicidade do Evangelho que a gente encontra a profundidade dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que os traços de uma religiosidade não tirem a gente de uma transformação em Cristo Jesus. Existem dados estatísticos que ferem meu coração, e eu tenho certeza que vai ferir o seu depois que você ouvir. Eu quero compartilhar apenas 3 deles com vocês. Primeiro, 73% da população carcerária brasileira é filho de crente pentecostal. Você sabia disso? 7 em cada 10 presidiários são filhos de crente pentecostal.
Por que isso ocorre? Porque o cara tinha um pastor em casa, mas não tinha um pai. O cara tinha um cara que dava a Bíblia na cabeça dele, mas não tinha um homem capaz de soltar um pipa, tirar uma rodinha com bicicleta. E aí ele cresce frustrado, olhando para a igreja como um lugar que tirou o pai dele de casa. E aí na adolescência e na pré-adolescência, cheio de demandas do mundo, o pai está ausente dentro da igreja. Por isso que eu quero dizer uma coisa para você, homem. Às vezes não vir no culto e cuidar da sua família é o maior culto que você pode oferecer. Mulher, às vezes não vir no culto e cozinhar para o teu marido que ainda não serve Jesus é o maior culto que você pode oferecer. Eu sei que tem que estar imbuído de um espírito de ousadia para pregar uma mensagem dessa. Mas eu quero ver você, seu marido, sua casa no céu. 7 em cada 10 pessoas que estão presas no Brasil são filhos de crente pentecostal. Puxa o hino da harpa na cadeia para você ver o coral que se forma. Por que isso aconteceu? Por que, pastor? Vocês sabiam que os maiores registros de boletim de ocorrência da Lei Maria da Penha cometido por cristãos? A Lei Maria da Penha é violência do homem contra a mulher. Na igreja o cara é um anjo, no caso ele é um Satanás. Sai daqui, ele agride verbalmente, fisicamente, não tem paciência. E aí vai lá pro boletim, no DP, e o Rafa tá lá, tem um perfil lá. Fé, religião, protestante, cristão. Ouvindo uma mensagem de um Deus de amor e judiando de casa. Querido, isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Talvez alguns de vocês não pisem mais aqui. Mas você pode não reagir ao que você está ouvindo, mas você jamais vai poder dizer que você não ouviu. Meu compromisso com você não é sobre como você vai reagir. Meu compromisso com você é saber que de uma maneira clara você ouviu. Terceiro dado. Esse me fez. O maior consumidor de pornografia no Brasil são protestantes. Isso me entristece. O que é que nós estamos fazendo como igreja? Eu comecei dizendo: o mundo vai levar Deus a sério quando a igreja levar Deus a sério. Então não faz sentido a gente estar aqui todo domingo, a gente se encontrar, a gente orar, meu irmão, e não ser transformado por essa palavra.
Irmão, Deus sabe, eu não quero muito. Você quer? Para de ser hipócrita. Deus sabe, eu não quero crescer muito. Eu quero dar uma medidinha. Irmão. O dia que Deus preparar o seu caminho e abrir as portas e as comportas, duvido que você feche. Duvido que você vai lembrar o dia que você não queria crescer. Não conheci alguém assim ainda. Se tem alguém entre nós, por favor, levante, escreva um livro e dá pra gente ler para aprender. Sim ou não, pastor Leandro? Né? Eu não quero. Aí chega alguém lá na CPFL e diz: nós vamos colocar ele como presidente da CPFL América Latina. Não, eu não quero. Eu não. Eu fico aqui. Querido. Então a gente também tem que tomar cuidado com uma falsa humildade. Querido, humildade genuína é aquela que é selada por Cristo. Sabe o que a Bíblia diz? Não seja você a falar de você mesmo. Porque tem gente, irmão, que a nuvem já mudou, a estação já mudou, e o cara está com o sapato furado, com o cartão telefônico tapando o fundo na sola. Irmão, isso não é humildade, não. Isso é miséria. Para com isso, querido. Responda onde Deus está te colocando. Como eu disse, no dia bom celebra, no dia mau planteie. E esse é o problema, nós somos uma igreja. A palavra de Deus diz assim, ó: eu planteei, vocês dançaram, eu toquei flauta e vocês choraram. Sabe o que nós nos tornamos como igreja? Uma igreja descompassada do que Deus está fazendo. A gente quer dançar no dia de chorar e quer chorar no dia de dançar. Querido, que fase você está? A mensagem dessa manhã é essa: que estágio você está? Porque é daí para cima que Deus vai arrumar. Deus te conhece. E às vezes, sabe por que muitos de nós ainda não desfrutamos do que Deus está fazendo, por exemplo, nesse ambiente? Porque a gente vem com uma casca de um personagem que Deus está dizendo: cara, eu não consigo te tocar. Não é você. Não é você. Isso que você está tentando apresentar para as pessoas e para mim, eu sei que não é você. Deus quer tocar no teu coração. Deus quer tocar em você. Se submeta. Declare suas guerras. Seja pessoas de guerras declaradas. Olha, eu estou lutando com isso. Irmãos, eu vou dizer por mim. Eu sou uma pessoa que diligentemente eu tenho que andar com muita cautela com finanças. Porque um dia eu perdi tudo. Tinha aqueles splash de empréstimo no banco. Eu fiz um monte, eu achava que aquilo ali resolvia minha vida. E eu perdi tudo. Hoje o Senhor me restituiu, está tudo bem. Mas aquilo para mim é um termômetro. Eu não posso ter um cheque especial na minha conta. Mas se você é um pastor, querido, eu não vou lutar com isso. Eu aprendi que limites são pedagógicos. Eu prefiro ser de verdade e deixar isso longe de mim do que fingir que eu consegui vencer isso. Mas você é um pastor. E aí? Eu sou gente. Eu tenho minhas fraquezas. Eu tenho meus espinhos na carne. E o que a gente aprendeu com os limites? Não. É igual o cara que sai das drogas. Não, agora eu estou limpo. Querido, evita. Evita. Fugir da aparência do mal. Evita aquilo. Se aquilo te trouxe problema, evita de você passar lá, porque vai que um dia mal você passa e cai. Mas não. Agora eu estou em Cristo. Rodando no manto, telefone. Resolve. Para com isso. Essa espiritualidade que a gente aprendeu a dizer que tem, ela não nos leva para perto de Deus, ela nos afasta dele. Nós ouvimos lá no Renovo um pastor dizendo: eu luto com pornografia. E quando eu tenho uma fraqueza, sim ou não? Sabe para quem que eu ligo? Para os meus pastores. Eu falo: cara, tu está em casa. Tô indo aí. Por quê? Porque hoje eu estou num dia fraco, eu não quero cair. Como eu amo e anelo por esse dia como igreja. Eu anelo por esse dia como igreja. Eu anelo pelo dia de eu ser essa igreja. De poder abrir meu coração e vocês poderem ter confiança de abrir o coração de vocês para contar as coisas mais difíceis da vida, mas com o desejo da gente mudar, da gente ser transformado. E parece que a gente não pode. E parece que a gente não pode. Se um dia eu contar para vocês os desejos do meu coração, talvez domingo que vem vocês não me ouçam. Porque nós aprendemos que o homem que está aqui com esse microfone na mão, ele é o perfeito do perfeito. Não, o perfeito é Cristo. Só Cristo é perfeito. Só Cristo é perfeito. Agora você precisa entender uma coisa:
escolhei dentre vós um homem que desça a mim, isso é Golias. Se ele puder pelejar contra mim e me ferir, a vós seremos por certo. Golias travou uma batalha que colocou todo o povo em risco. Se alguém me vencer, todos nós viramos escravos deles. A batalha era individual, mas a consequência era coletiva. Todo mundo virou escravo por uma dissolução de Golias, por uma vaidade de Golias. Você sabe que tem muitos Golias na nossa vida. Tem muitas áreas da nossa vida que a gente precisa aprender a destruir, porque as consequências elas são severas e elas não afetam só a gente. Vocês conhecem a história de Acã? Um homem que escondeu uma capa babilônica, um símbolo de prata debaixo do tapete. A família dele foi apedrejada e queimada por uma decisão dele. Procure ajuda. Mas por favor, pare de procurar ajuda se você não estiver disposto a se submeter. Esse é um pedido que eu te faço como pastor. Meu telefone está aqui, a minha vida está aqui, meu coração está para vocês, para te ajudar. Mas não me liga se você não estiver disposto a se submeter. Porque senão você vai cansar, gente. Eu quero ajuda. Então tá bom. Você vai no médico, irmã. O médico fala, minha irmã, a senhora tem isso. A senhora vai tomar esse remédio aqui 7 dias, 3 vezes por dia do total. Tá bom, esse remédio eu não tomo. E depois o médico é ruim. A culpa é do médico. Então procure ajuda. Mas pare de procurar se você não tiver. Cuidado para você não ser um eterno peso na vida dos seus irmãos e talvez até dos seus pastores, porque você não está disposto a se submeter, querido. Percebe? Seja gente, seja humano. Termina aqui. Quando você falar algo que aconteceu, comece falando da sua parcela de culpa em tudo que está acontecendo. Porque às vezes, para você ficar bem, você tem que deixar os outros mal. Você vai discipular um casal que está se separando, a culpa é dela, é dela. Ninguém assume a culpa. Então, quando você for falar alguma coisa, comece falando da parte que você é culpado. Porque às vezes, para a gente ficar bem, a gente tem que deixar o outro mal. Isso é um comportamento péssimo. Quem é cheio de Espírito Santo fala, a culpa é minha, eu errei. O filho pródigo, quando voltou, ele não arrumou desculpa, ele assumiu a culpa. O filho pródigo, quando voltou, ele não arrumou desculpa, ele assumiu a culpa. Pai, pequei contra ti e contra os céus. Não, a culpa foi essa. A herança era pouca, mas se tivesse tido um pouquinho mais de dinheiro, eu tinha me virado, eu tinha montado uma empresa, tinha dado certo. Não, pai, errei. Então, quando você for falar alguma coisa, comece falando da parte que você é culpado. Você vai ter um momento, uma sala pastoral, um aconselhamento pastoral. Pastor, eu errei. Eu estou falhando no meu casamento, eu estou falhando com os meus filhos. Porque senão a culpa é dela, a culpa é do outro, a culpa é do outro. Você está sendo terceirizando, querido. E não dá mais para a gente terceirizar nada. Não seja alguém que fale de si mesmo. Se submeta a líderes espirituais com foco no teu propósito de vida e jamais a partir das tuas carências, em nome de Jesus. Se submeta a líderes com base no teu propósito de vida e jamais a partir das tuas carências. Então eu termino aqui dizendo para vocês, eu preciso ajudar a construir um pensamento em vocês. Vamos acabar com o modismo da paternidade, querido. Existe uma diferença entre paternidade e paternalismo. Sabe o que significa a palavra paternidade? Pater é pátria, unidade é origem. Um pai vai te levar de volta à origem. Paternidade é pátria e origem. A soma de duas palavras no grego. Então o pai vai te levar de volta à origem. Por isso que às vezes, para se tornar um pai espiritual, eu vou precisar ferir você. Mas é para te levar de volta para aquele lugar. E se você vem até ele com carência, você vai esperar respostas carentes, você não vai esperar propósito. Percebe, Rafa? Então, um pai, de verdade, a paternidade, gente, que está na moda agora nas igrejas, não é cobertura, é fundamento. Um pai de verdade é aquele que vai deitar no chão para você passar por cima. Paternalismo é a cobertura. Ele vai colocar um teto e quando você crescer, sua cabeça vai bater no teto.
minha adolescência, quando eu queria ir para as drogas, eu não sabia se eu casava, comprava uma bicicleta, fumava maconha, e aí você foi, me puxou, e hoje, querido, amém, Deus usou essa pessoa para a glória dele, você não deve nada para ele. Honre, celebre, guarde seu coração, o que você puder fazer, mas não dê a ele o lugar que é de Deus. Homem nenhum. Porque você vai ficar debaixo de um paternalismo, achando que você está debaixo de paternidade. E o pai de verdade, a paternidade, vai fazer com que o pai te circuncide, não te castre. Nós somos uma geração que fomos castrados por líderes religiosos ao invés de ser circuncidados, pastor Elimório. A circuncisão demonstra aliança, a castração te tira a fertilidade. E você não consegue crescer, porque quando você está tendo algo de Deus, aí vem o paterno, aquele paternalista e fala assim: cuidado, eu te conheço, você não vai por esse caminho, esse limite não é para você. Se Deus está te chamando, querido, vá. Mostre a tua intimidade para você receber uma aliança, não uma castração. O que eu mais estou me dando com gente pequena é testemunho. Você com essa roupa viva só faz eu entender a aliança que eu tenho com Deus e como Ele foi bom comigo me dando você. E você faz parte da nova e eterna aliança. Eu te amo. Mas, querido, voltando para a palavra, são pessoas que foram castradas, sabe, minha irmã? Queridão, passarinho criado em gaiola acha que voar é pecado. Nós viemos de sistemas que deformaram a nossa identidade em Deus. Então, quando você encontra um caminho, sabe, nós temos que entender. Talvez muitos de nós nos tornamos leão de circo. A gente desaprendeu de rugir, a gente desaprendeu de lutar, a gente passou a, sabe fazer o quê? Virar show, fazer espetáculo, a gente passou a ser domado por situações e pessoas e sistemas que Deus está querendo tirar a gente. Por isso que a Bíblia fala que Ele levou o cativo e o cativeiro. Sabe o que Ele fez? Ele removeu a mim e você com gaiola e tudo. Então não dê a homem nenhum lugar que é só de Deus, em nome de Jesus. Seja gente. Seja gente. Eu quero ver essa semana meu telefone tocar com apelos humanitários, do Rafa tocar, do Renato, os homens, a pastora Cleide com as mulheres, apelos humanitários. Pastora Cleide, meu casamento está ruim, me ajuda, eu sou grossa, ou ele é assim, ou é... pedir ajuda de verdade. Senão não faz sentido a gente estar nesse lugar. Se a nossa casa não respaldar o que a gente prega, não faz sentido, irmãos. Eu prego, não sei quantas mil vezes eu já preguei, cara, e às vezes eu vejo minha esposa, eu só vejo a cabecinha dela assim, ó. E ela está dizendo: cara, tu precisa viver isso, tu não vive. Então meu convite para você nessa manhã é ser alguém de verdade. Seja alguém que constantemente faça ajustes. Tira tempos na sua vida, por bimestre, por semestre, faz uma retrospectiva. Porque, irmão, depois que degringola, depois que a vaca vai pro brejo, aí não dá mais para arrumar. Mas se você fizer ajuste de vez em quando, sabe onde eu aprendo isso? Quando eu cuido do meu carro. Existe uma diferença entre alinhamento e balanceamento, e existe uma diferença de abastecimento. Para abastecer rápido, eu não desço do carro, eu paro, ele enche o tanque e eu vou embora. Mas para alinhar e balancear, eu preciso ficar sem o carro. Precisa colocar num gabarito, sim ou não, paizão? Só pôr num gabarito, fazer cambagem. Aí ele vai e coloca ali uma chapinha de chumbo para dar um alinhamento, um negocinho tão simples num carro que pesa toneladas. Mas sabe o que ele fala? Isso aqui vai garantir a durabilidade do pneu, vai te dar segurança, não vai te fazer capotar nas curvas, uma coisa tão simples. Então de vez em quando a gente precisa fazer umas cambagens na nossa vida. Precisa parar. Cuidado com esse frenesi de produzir o tempo inteiro. Ei, a terra precisa descansar. Um dia eu fui numa vinícola do Itaici e
no tempo de uva, a terra estava aradinha, não tinha. Aí ela disse assim: sabe, moço, essa terra me deu boas safras nos últimos anos, mas eu percebi que eu precisava deixar ela descansar. Então nessa safra eu deixei ela descansar. Irmãos, eu saí dali com a pregação. Falei: Senhor, o Senhor ensina mesmo. Ela não se preocupou com o lucro, ela não se preocupou com a colheita, ela se preocupou com o descanso. Irmãos, como é que Deus estabelece o princípio do descanso se Ele não se cansa? Deus criou todas as coisas em 6 dias. O que Ele fez no 7º? Mas Deus se cansa? Ele deixou para nós um princípio, embora não sirva para Ele. O descanso do 7º dia é tão importante de tudo aquilo que você construiu nos 6 primeiros. Então, de tempos em tempos, escuta o que Deus está te falando. Para, faz um alinhamento, faz um balanceamento, faz uma cambagem. Entende, pastor Elivânia? Para, vamos analisar. Porque senão daqui a pouco, vocês lembram que eu disse aqui da referência do guarda-sol um dia? Nós fomos para a praia, todos nós. E todas as vezes que a gente entrava na água, a gente entrava, Bruninha, na reta do guarda-sol. Só que a gente ia brincando, ficando ali. Daqui a pouco, o Rafa falava assim: ô irmão, vamos voltar, o guarda-sol ficou para lá. O que a gente estava aprendendo ali? A referência que a gente tinha, a gente foi ficando longe dela, sem perceber. Então tem hora que a gente precisa parar, para a gente voltar na reta da referência. Então esse frenesi de produzir, de responder, do tempo inteiro, o cara vai... Deixa eu te falar, não dá. A vida, ela nos cobra demais. Você tem um filho, a mulher está morta. Aí todos os seus amigos têm o segundo filho. Daqui a pouco falam: você não vai ter outro? Rapaz, a mulher não aguenta dormir. O olho dela parece olho de panda. Mas aí, já que todo mundo teve um segundo filho, ela tem que ter outro filho. E tem que fazer. E seu filho, aí seu filho cresce. Daqui a pouco seu filho vai casar. Aí você tem que casar um filho, aí você tem que casar o outro. Aí você tem que... Acabou a vida. Você viveu uma vida atendendo demanda do mundo. Entenda o tempo que você está vivendo. Se é tempo de prantear, chore. E se é tempo de tocar flauta, dança. Gente, eu termino exatamente aqui. Ouvindo uma mensagem como essa, faz 1 hora que vocês estão me ouvindo. O evangelho não é simples. É simples, gente. É simples. São coisas do cotidiano que a palavra de Deus nos dá base para todas elas. Pedir ajuda, ser de verdade, deixar de ser de plástico, ser gente, entregar ao Senhor a tua humanidade. Falar: Senhor, eu te amo, eu vou me mover pelo propósito, mas hoje eu estou triste. Será? Eu vou deixar uma pergunta terminando aqui. Onde nós estaríamos como igreja na terra se a gente tivesse caminhado com esse pensamento? Eu acho que a gente já estaria mais cheio de Deus. Eu acho que a gente estaria mais cheio de Deus. Quando eu vejo um menino desse aqui ser tocado por Deus para uma série de espontâneo, Deus só está dizendo para ele: sai de todos os rótulos, sai de todas as capas, porque o espontâneo não tem padrão, o espontâneo não tem modelo. O espontâneo é o Espírito dizendo o que Ele quer ouvir. O espontâneo é Deus dizendo: é assim que faz. Eu convido você a ficar de pé, em nome de Jesus. Não aponte dedo, estenda a mão. Não espere de Deus. Não espere que Deus te dê aquilo que só os relacionamentos podem te dar. Não te isole. Você se isola de conflitos e relacionamentos esperando que Deus te dê. Deus está dizendo: eu só vou te dar nos relacionamentos. É a horizontalidade da cruz. Para você ser crucificado, você precisa da vertical e da horizontal. Então, querido, eu quero fazer um convite a você. E eu vou terminar exatamente aqui. Eu oro por um batismo de humanidade sobre nós hoje. De verdade. Então eu quero convidar você a vir aqui na frente. Você que sente que a tua alma está deformada, você se tornou aquilo que as circunstâncias
circunstâncias da vida começou a formar você. E você sabe que você não é isso. E você está cansado. E você está cansado. E você está exausto. E você só quer ser de verdade. Você só quer andar com Deus a partir de verdades que o Espírito dele vai imprimindo dentro de você. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Eu preciso orar por você. Eu preciso liberar algo de Deus sobre a sua vida mesmo. Eu preciso liberar algo de Deus sobre a sua vida. Entenda. Isso não é um convite para você mudar de religião. Isso aqui não é um convite para você virar para crente. Nada disso, nada. Talvez alguns de vocês não pisem mais aqui tão cedo. Amém por isso. Mas com um compromisso que eu tenho com Deus é de convidar você a vir aqui na frente. Eu preciso orar. Nós vamos orar por libertação. Nós vamos orar por cura. Nós vamos orar por um tempo novo na tua vida. Um tempo novo, Gi. Um tempo novo, filho. Seja você. Traga para fora o que esse coração tanto bate. Você é uma expressão do amor de Jesus. Muitas vezes incompreendida por tantas marcas da vida. Mas hoje o Senhor te faz caminhar livre, filho. Você é livre em Deus. Se o Filho verdadeiramente nos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Seja livre. Quero saber se há entre nós mais alguém nessa condição.